pauta 2. No melhor desempenho em 15 anos, 4 vereadores de Curitiba se elegeram para outros cargos. No interior, candidatos não foram bem na disputa. Na Assembleia, 3 dos 6 que tentavam vaga na Câmara conseguiram se eleger. Dos 38 parlamentares da capital, 17 concorreram a cargos na Assembleia e na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Do total, então, 4, na verdade, conseguiram se eleger, sendo 3 o melhor desempenho dos vereadores de Curitiba na disputa por outros cargos. Ana Júlia Ribeiro, do PT, Flávia Francischini, do União Brasil e Denian Couto, do Podemos, foram eleitos para a Assembleia Legislativa e Carol D'Artora, do PT, venceu a disputa por uma vaga em Brasília. Além deles, Renato Freitas, do PT, que teve o mandato cassado, mas ainda não reassumiu o posto, então é vereador, mas não é, também do próximo ano, renovando em 10% a composição atual da casa. No lugar de Flávia Francischini, quem assume é Rodrigo Reis, do União Brasil, já quem vai substituir Denian Couto é Bruno Pessutti, do Podemos. Como Ana Júlia já era suplente de Renato Freitas e os dois foram eleitos para a Assembleia, quem assume a vaga é o chamado Mandata Coletiva das Pretas do PT, composto por Giorgia Prates e Andréia Lima. Em um mandato coletivo, uma única pessoa é eleita, só aparece um nome na urna, mas essa pessoa assume o compromisso de dividir o cargo com outras pessoas. No caso do Mandata das Pretas, essa divisão aconteceria entre Giorgia Prates e Andréia Lima. Já para o lugar de Carol D'Artora, a primeira mulher negra a representar o estado do Paraná na Câmara Federal, quem assume o lugar é Ângelo Vagnoni, do PT. Flávia Francischini, feminina na política. E tenho certeza que vou poder levar para a Assembleia todas as causas que eu acho que precisam ser defendidas, principalmente das famílias, das pessoas que são desassistidas. A população brasileira hoje é ocupada por 53% de mulheres. E quando a gente olha para cargos eletivos, nós somos só em 21%. Então, eu falei sempre durante a minha campanha e tenho falado aqui na Câmara de Vereadores que nós mulheres somos fortes, somos sábias, somos inteligentes e somos sensíveis. E por que não usar também essa força em cargos eletivos? Denian Couto, do Podemos, reforçou que a educação e a fiscalização dos gastos públicos devem fazer parte da atuação dele na Assembleia. Primeiro ponto é corte de privilégios. Corte de privilégios, política de austeridade, de transparência e de investimento pesado em educação. Eu creio que só há um caminho ao desenvolvimento, que é o investimento real em educação pública. Então eu foco na educação e total atenção à questão dos gastos públicos, né? Porque me parece que o Poder Legislativo falha, em geral, no Brasil inteiro, na sua tarefa de fiscalizar. No interior do estado, nenhum vereador ou vereadora conseguiu se eleger nessas eleições para outros cargos. Em Londrina, 13 dos 19 vereadores tentaram aí uma disputa. Em Ponta Grossa, 4 vereadores saíram como candidatos às eleições. Em São José dos Pinhais, apenas 2 parlamentares tentaram se eleger. Já entre os 6 deputados estaduais que decidiram concorrer a uma cadeira na Câmara Federal, 3 conseguiram vagas na Casa Legislativa Federal. Por outro lado, Rodrigo Stacho, do PSD, Galo, do PP e Coronel Lido, Democracia Cristã, não conseguiram se eleger. Chamou a atenção o crescimento do PT nessa questão. São 4 vereadores com mandato em curso, mas na verdade são 5 que estão nessa disputa e se elegeram. Desses 5, Pedroso, 3 do PT. Então os vereadores do PT conseguiram aí bons resultados nas eleições, os que eram vereadores. E me chamou a atenção também, Bia, exatamente assim que o nome está sendo chamado ali, né? Mandata Coletiva, também no feminino das pretas. É isso aí, nós tínhamos a presidenta, agora temos a mandata. Coisas... Antes de entrar na análise política propriamente dita, Mark, eu realmente me sinto ofendido porque é o seguinte, uma pessoa que tem uma questão de gênero, que quer, às vezes, ser chamado pelo seu nome social, tem uma identidade, quer que você recebe um mandato para exercer uma atividade em nome das pessoas que votaram, ela precisa de flexibilização de gênero, flexão de gênero. Não existe. Enfim, eu acho que algumas coisas elas passam um pouco dos limites e me preocupa que esse tipo de situação ganhe esse tipo de holofote. Agora, falando da representação do PT, eles já tinham crescido, inclusive, na Câmara de Vereadores de Curitiba. A gente fez essa análise logo depois das eleições municipais, com o crescimento ali do próprio Renato, da Carol, que antes eles tinham a Josete, e eles teriam conquistado essas 2 novas cadeiras. A organização social, a capacidade, Mark, deles de serem resilientes e manter bases sociais, está respondendo efetivamente agora nas urnas. Eles tiveram toda aquela crise quando o mandato da Dilma foi cassado, eles conseguiram manter sua organização sindical, a sua organização nas bases sociais, movimentos sociais. Mark, para você ter ideia, o MST
elegeu mais deputados do que pessoas ligadas ao MBL. Elegeu mais deputados do que o Partido Novo. Estou falando só do MST. Então, eles conseguem manter uma base social organizada e isso acaba se refletindo nesse tipo de mandato. Então, eles conquistaram mais vagas porque a organização partidária, a estrutura, o viés e o financiamento garantiram isso. E é claro, a gente não pode negar que a utilização da máquina, a gente noticiou aqui a questão da utilização do carro pela Carol D'Artora quando ela foi para o interior, então o uso, inclusive, dos instrumentos que o mandato ali traz, e a visibilidade que o Renato e a Ana Júlia ganharam com um pouco daquela lambança que a Câmara de Vereadores de Curitiba demorou para conseguir caçar e aquele atrapalho ainda maior que o Judiciário Nacional fez. E esse crescimento do PT se dá em uma cidade, em tese, mais conservadora, né? Pelo menos é essa a impressão que se tem de Curitiba. Agora, Pedroso, por outro lado, o PL, que é o partido do presidente, também elegeu muita gente, é a maior bancada do Congresso, quase 100 parlamentares, 1/5 do Congresso praticamente é conservador. Então, o extremismo, a polarização ajudou, na verdade, os dois lados. Ajudou e ajudou muito. Se você olha a bancada que votava junto com o Bolsonaro, que vota junto no Congresso com o Bolsonaro, ele só da coligação PL e PP, você passa dos 120 deputados. Então, realmente, a base que garantiu essa votação, tanto do Bolsonaro quanto aquela do PT, ela esmagou o centro. As candidaturas moderadas, quando você olha lá, partidos que eram tidos de centro, como PSDB, Cidadania, esses partidos praticamente deixaram de existir. Se elegeram na esteira do bolsonarismo. Joyce Hasselmann, Frota, esse pessoal todo. Agora, quando eles precisaram tentar uma carreira solo pelos méritos deles mesmos, de alguma forma assim, não conseguiram. Diferente, por exemplo, do ex-ministro do Meio Ambiente, que quando foi candidato sem o Bolsonaro, 60 mil votos. Com o Bolsonaro, 600 mil votos. Então, é uma força relevante. Quem amor na política está perdendo espaço, né? Por isso que o PSDB, talvez, Pedroso, está praticamente inexistente, acabou. Nós até falamos ontem fora do ar que existem discussões para fazer uma fusão entre PSDB e Cidadania, é isso, né? E isso, eles estão discutindo agora o que eles vão fazer com os espólios. A preocupação do PSDB é que eles estão preocupados é com a cláusula de barreira. Se eles continuarem com esse ritmo de derretimento, na próxima eleição eles não cumprem a cláusula de barreira, não vão ter fundo partidário, não vão ter nada disso. Então, assim, o PSDB e os outros partidos, eles precisam se olhar no espelho. O Partido Novo, Marcos, saiu de 8 deputados para 3. Então, se eles não se olharem no espelho e tomarem uma decisão, eles vão ficar para trás nas páginas da história. É triste que você veja esse tipo de coisa acontecer, mas